Figuras de linguagem são recursos que tornam as mensagens que emitimos mais expressivas. Essas figuras de linguagem subdividem-se em figuras de som, figuras de pensamento, figuras de construção e figuras de palavra. E são estas que nós enfatizaremos bem em nosso trabalho, as figuras de palavras. Então, mas o que são figuras de palavras? As figuras de palavra consistem na substituição de uma palavra por outra, isto é, no emprego figurado, no emprego simbólico, seja por uma relação muito próxima, seja por uma associação, ou uma comparação, ou uma similaridade. Comparação é uma figura de linguagem que ela é usada para qualificar uma característica comum entre dois ou mais elementos e ter como característica usar conectivos, que são eles como, quanto, assim como. E agora irei dar um exemplo de uma frase com comparação. O basquete é tão divertido quanto o vôlei. Metáfora é uma figura de linguagem que se usa uma palavra ou uma expressão para dar sentido de outra, revelando assim uma relação de semelhança entre dois termos. Um exemplo: meu amigo é touro, pois levantou aquele móvel sozinho. O amigo dele não tem semelhança física, nem nada parecido com o touro. É só uma comparação com a força dele e a força do touro. Quando a substituição de uma palavra por outra, havendo entre ambos grau de semelhança, relação e proximidade de sentido. Tal substituição realiza-se de inúmeros modos. Por exemplo, o todo pela parte. Tomei um copo de leite. Não se toma um copo, se toma o conteúdo do copo. A causa pelo efeito. Tenho alergia a cigarro. Tenho alergia à fumaça do cigarro. O autor pela obra. Comprei um Picasso. Comprei um quadro de Picasso. O abstrato pelo concreto. A infância deve ser respeitada. A criança deve ser respeitada. A catacrese é uma figura de linguagem que consiste no emprego do sentido figurado da palavra. Aparece muito na linguagem oral, por exemplo, terno da mesa. E também é muito comum na linguagem escrita, por exemplo, no Enem, acontece bastante. Alguns autores consideram a catacrese como uma metáfora viciada ou desgastada, porque ela atende uma necessidade de uso e não de expressividade. Por que de uso? Porque ela vem para substituir um termo específico para denominar o ser por aparência ou por semelhança. Por exemplo, dente de alho, asa da xícara, céu da boca, entre outros. Perífrase é a palavra ou expressão usada para nomear o ser por meio de uma característica que o torna célebre. Referindo-se a pessoas, o termo adequado é antonomásia. Exemplo: a cidade da luz é maravilhosa. Cidade da luz refere-se a Paris, que é como ela é conhecida. Outro exemplo: a professora mandou os alunos lerem O Príncipe dos Poetas. Quando fala Príncipe dos Poetas, refere-se ao Olavo Bilac, que é como ele ficou conhecido. Chuvinha de água viva, esperneando luz e ainda com gosto de mata longe, meu baunilha, meu manacá, meu alfazema.
Essa é uma citação de um grande poeta chamado Mário de Andrade, na qual ele usa a figura de palavra chamada sinestesia, que consiste no agrupamento de palavras que usem coisas que envolvam os sentidos, como ele usou o tato e o paladar. Outra citação que posso usar é: o sol de outono caía com uma luz pálida e macia. Neste caso foi usado pálido e macio, que reúne sensações de visão e de tato. A diáfora consiste em embaralhar, no enunciado mesmo, o sentido de uma mesma palavra numa espécie de trocadilho, digamos assim, a fim de conseguir um outro sentido nessa mesma palavra ou expressão. Como, por exemplo, na frase: nesse ponto da nossa discussão, um ponto seria a melhor parte. Então, a gente pode perceber que esse primeiro ponto está se referindo à situação atual da discussão, de onde e como ocorre a discussão. Já quando se refere à segunda vez, neste ponto, aí nós percebemos que ponto está se referindo a um final. A alegoria é uma acumulação de metáforas referindo-se ao mesmo objeto. É uma figura poética que consiste em expressar uma situação global, uma situação geral, por meio de outra que a invoque e intensifique o seu significado. Na alegoria, todas as palavras, elas estão como se fossem transportadas para um plano que não lhes é comum, não é algo comum, e que oferecem dois sentidos completos e perfeitos. Um referencial e o outro metafórico. Então nós podemos encontrar um exemplo de alegoria dentro de um dos textos de Machado de Assis. A vida é uma ópera, é uma grande ópera. O tenor e o barítono lutam pelo soprano. Em presença do baixo e dos comprimários, quando não são soprano, e o contralto, que lutam pelo tenor. Em presença do mesmo baixo e dos mesmos comprimários. Há coros numerosos, muitos bailados, e a orquestra é excelente.